Bom, eu vou começar me apresentando, eu, o Ageu, e a gente já passa a palavra para você. Se tiver uma apresentação, já pode deixar ela pronta. Bom, eu sou o Guilherme, eu faço parte da coordenadoria de conteúdo, estou na comissão da COSA, tenho 21 anos e estou no meu quarto período de ADM. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ageu, mas as pessoas me conhecem como Auge. Eu sou do financeiro, do COSA. E, Alan, obrigado já desde o início por topar e por vir compartilhar um pouco sobre sua experiência com a gente. Bom, então eu vou compartilhar aqui uma telinha que eu preparei. Tá vendo direitinho aí? Está assim. Então tá. Então a gente vai falar como pagar os boletinhos e um pouco da relação de educação financeira com as redes. Mas primeiramente, então, para quem não me conhece, eu sou o Alan Soares, eu sou formado em publicidade na minha graduação, aí eu fiz uma especialização em narrativas multimídia e agora eu estou cursando um mestrado em comunicação. E eu trabalho como criador de conteúdo, além de publicitário, e eu gosto de trazer esse background, assim, essa apresentação, para vocês entenderem, principalmente, da onde que eu falo, de qual posição, de qual perspectiva que eu falo, porque eu não venho da área de administração, não venho da área de economia, e o meu viés, ele é comunicacional mesmo. A minha ideia é traduzir realmente os conceitos enfim, todas as técnicas e discussões sobre finanças, sobre economia, para o público geral, para o público que acompanha boletinhos no Instagram e nas outras redes, para que eles estejam a par realmente desses assuntos. Então, eu vim falar essencialmente sobre o boletinhos. Primeiro, na verdade, eu queria constatar que eu gostei que estava um monte de gente com câmera aberta. Às vezes eu fico falando aqui só para minha parede cinza, é bom ver os rostinhos de vocês. E aí podem me interromper também durante a minha fala, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum caso pessoal, podem só abrir o microfone ou colocar ele no chat e me interromper durante a minha fala, senão eu começo a falar, e aí eu não paro mais. Então, o Boletins, ele surgiu, como eu falei, na minha especialização, eu fiz especialização em narrativas multimídia, e o Boletins, ele surgiu justamente nesse momento da minha vida, numa disciplina mesmo de mídias digitais, que eu criei o Boletins como um projeto acadêmico, ele não tinha intenção de que ele fosse algo maior do que isso, que ele fosse realmente para o mundo, mas no momento que eu criei ali o arroba e comecei a fazer as postagens só para teste mesmo, as pessoas começaram a seguir espontaneamente. Naquela semana entre eu fazer o trabalho e eu apresentar, já tinha mais de 100 pessoas seguindo sem que eu divulgasse nem nada. E aí eu percebi que o Boletins era alguma coisa que as pessoas queriam acompanhar e que assim, elas sentiam falta na vida delas. E eu criei o Boletim justamente com esse intuito, de ser alguma coisa que eu gostaria de acompanhar e que eu dificilmente encontrava naquela época, em 2019, na internet, no Instagram, enfim. Eu já acompanhava alguns perfis de finanças, de educação financeira, mas eles, para mim, eles sempre eram voltados mais para um público mais adulto, que já tinha uma estabilidade financeira, talvez de uma classe social mais alta, e que estavam preocupados em investir, em comprar uma casa. E eu queria falar para as pessoas que eram universitárias, que nem eu, que estavam preocupadas em pagar o primeiro aluguel, sair da casa dos pais, entender o que é imposto de renda, todas essas pequenas dúvidas que não vem no manual de instruções da vida adulta, a gente simplesmente é jogado lá e a gente tem que descobrir na marra realmente como fazer para pagar os boletins em dia, como fazer para ter uma estrutura financeira, uma saúde financeira em dia. E eu gosto de organizar o boletins em pilares, claro que as coisas se misturam, mas para ter um norte, assim, eu organizo os boletins em 3 pilares que eu acho essenciais, que o primeiro ali é de organização financeira. Então, a parte pré, né, a parte mais teórica, mais metafísica, digamos assim, que a gente vai pensar e planejar como que a gente vai administrar nosso dinheiro. Na vida real as coisas não funcionam bem assim, não é que nem no papel que aceita tudo, mas eu acho super importante de ter essa primeira organização financeira, de montar um orçamento realista ali, de acordo com a realidade de cada um, que vai guiar a gente ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
Aí o segundo pilar ali é de lifestyle econômico, que é justamente colocar na prática esse planejamento, esse orçamento, e fazer realmente aquilo acontecer, de realmente economizar nas pequenas coisas do dia a dia. E o terceiro pilar é sobre investimentos, mas uma parte super introdutória de investimentos, para quem quer começar a entender sobre o assunto, sair da poupança, nada de ações, nem, ou qualquer coisa assim, realmente uns investimentos de renda fixa, para quem quer realmente começar e para as pessoas irem se letrando sobre o assunto e perdendo um pouco do medo também. Quando fala de investimentos, parece que é uma coisa só lá do índice Dow Jones, que ninguém sabe o que, que é. Então é uma coisa para as pessoas incorporarem no dia a dia mesmo. Mas antes de entrar nesses pilares, eu tenho uma pergunta, não precisam responder de fato, mas só para se questionar, vocês acham que vocês têm saúde financeira hoje em dia? E outra, vocês sabem o que é saúde financeira? Né? Qual é a diferença de saúde financeira, educação financeira, orientação financeira, ou finanças pessoais? E eu gosto de usar esse termo saúde financeira, porque a gente está falando hoje em dia muito sobre saúde física, saúde do corpo, alimentação saudável, exercício físico. A gente está falando também muito sobre saúde mental, né, meditação, terapia, coisas para a gente realmente limpar a nossa mente e estruturar ela de uma forma mais saudável. Mas é a saúde do bolso. Eu não vejo a gente falando tanto sobre a saúde do bolso, a gente geralmente fala sobre economizar, mas só economizar por economizar, como economizar, e o que esse economizar afeta na nossa vida de fato. Eu acho que saúde financeira está intimamente ligada à saúde mental, a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro de noite, sabendo que tem um monte de conta para pagar, e que eu não sei como que eu vou fazer para pagar, vai tudo atrasar, eu estou endividado, então a gente não consegue ter uma vida tranquila, sem que a saúde financeira, a saúde do bolso esteja em dia. Então, eu acho que muito mais do que querer ficar rico antes dos 30, querer investir em milhões de ações, eu acho que o principal, o primeiro passo é estabilizar e ter uma saúde financeira, ter ali o nosso dinheiro controlado de forma saudável. E aí, antes, eu queria fazer uma breve história que eu gosto de contextualizar sempre o momento que a gente está, como que a gente chegou no momento que a gente está. Então, eu faço esse apanhado bem geral, então, historiadores que me perdoem, eu vou pular um monte de coisa, eu vou generalizar um monte de coisa, mas é só para a gente ter uma ideia sobre o contexto de hoje. Então, vocês já devem estar super familiarizados com termos de inflação, e a gente está ali, voltando lá para a década de 80 no Brasil, a gente vive um período, então, de hiperinflação, que na prática, basicamente, eu me lembro dos meus avós, isso já não era mais década de 80, já era anos 2000, mas eu me lembro que eles iam, quando caiu o salário, eles iam no supermercado fazer rancho, né? Comprar tudo que tinha que comprar para o mês inteiro, e tinha um freezer fora da geladeira, assim, tinha um freezer separado só para estocar carne, estocar legumes, que aquilo lá era para o mês inteiro, não ia se voltar ao mercado durante a semana, vou na quarta-feira, vou ali no mercado comprar minha dúzia de coisas, não existia isso na minha casa, quando eu morava com meus avós. E esse é um hábito que eles mantiveram ali, dessa época de hiperinflação, em que o salário caía, as pessoas todas iam fazer filas quilométricas no supermercado, porque o preço, dali uma semana, ia subir, dali a 15 dias ia subir mais ainda, e no final do mês, o salário que ela ganhou já não ia ter mesmo valor do que tinha quando ela recebeu. Então era essa correria mesmo para comprar as coisas. E aí, então, a gente vai no mercado, tá ali o preço de 10 dinheiros, né? A gente sabe que o Brasil teve várias moedas, então 10 dinheiros ali, uma semana depois já vai estar 25 dinheiros. E as pessoas, inclusive, o preço mudava ao vivo ali. As pessoas iam para o mercado e aí tinha o etiquetador que ia mudando o preço dos produtos, as pessoas corriam para pegar da prateleira antes que fosse remarcado o valor. Então, realmente era uma instabilidade financeira, uma tensão financeira, um estresse, que só quem viveu sabe, né? Mas só para a gente entender mais ou menos esse contexto de hiperinflação, onde as pessoas colocavam dinheiro no único lugar que era estável, que era seguro para elas, que era a poupança. A poupança, elas tinham ali uma esperança de que o dinheiro não fosse desvalorizar ao médio e longo prazo. Então, elas colocavam o dinheiro ali. Tem aquele negócio do aniversário, de que não pode mexer na poupança, senão ela deixa de render. Então as pessoas colocavam as economias ali na poupança, e era o local até então mais seguro
pelo menos no imaginário das pessoas, que elas podiam colocar o dinheiro sem que a hiperinflação fosse comer ele ou comer tanto o valor daquele dinheiro. Mas aí a gente tem, então, nos anos 90, quando o Collor é eleito, ele vai confiscar as poupanças, ele vai congelar, então, as poupanças, e justamente aquele lugar que era o local de segurança das pessoas, agora nem ali elas se sentem seguras mais, elas não podem mais sacar o dinheiro, e aí fica também aquele burburinho, eu não tenho mais dinheiro, pegaram todo o meu dinheiro, enfim. As pessoas começam a ficar desconfiadas de tudo, basicamente. Se o único local seguro já não é mais seguro, para onde é que a gente vai, para onde é que vai a economia do Brasil, tanto que vai levar, então, um dos fatores que vai levar ao impeachment do Collor em 92. E aí, mais para frente, a gente tem, quando o vice do Collor, então, assume, a gente tem o Plano Real. Então eu falei que a gente tinha várias moedas ali no Brasil, nenhuma delas conseguia controlar a hiperinflação, e quando, então, surge o Plano Real, é que eu me lembro que o real, logo quando lançou, assim, nos primeiros anos, ele era 1 para 1, praticamente, com o dólar. Então, imagina, as pessoas começaram a ir para a Disney, as pessoas começaram a fazer compras no mercado com tranquilidade. Então, o Brasil começou a estabilizar financeiramente, e as pessoas começaram a se tranquilizar nas suas finanças pessoais também. É que a gente vem, então, anos depois, em 2008, a gente vem com essa crise mundial, e tantas crises que a gente vai vivendo, e esses millennials, eu gosto de falar muito com os millennials ali no Millennials e Geração Z, no meu perfil no Boletinhos, cresceram, na maior parte, né, dos contextos, em casas que não viram mais a hiperinflação, eles cresceram, então, sua infância sem hiperinflação, e com os pais querendo dar uma vida diferente do que eles tiveram, dar uma tranquilidade maior financeira, mas eles não foram tão preparados para lidar com o dinheiro, para lidar com crises financeiras e com instabilidades financeiras. Então, a gente cresceu num cenário mais ou menos estável, e que quando vem a crise, a gente se torna, então, os novos adultos, a gente não sabe administrar o dinheiro, a gente não tem educação financeira nas escolas, a gente não tem educação financeira em casa. Se eu perguntar para vocês, eu imagino que a maioria de vocês talvez não soubesse na infância quanto que os pais ganhavam, quanto que os avós ganhavam, os tios ganhavam. Não se falava de dinheiro, nem de salário, nem de despesas, nem nada em casa. Raras exceções. Então, a gente entra na vida adulta achando que as coisas se resolvem meio que automaticamente, a gente não sabe que a gente tem que lidar com tudo aquilo e mais todos os outros fardos de ser adulto, trabalho, relacionamentos, etc. Né? Então os jovens chegam na vida adulta sem saber administrar o dinheiro, e aí eu venho, pagar o boleto é cringe, não importa se é cringe ou se não é cringe, o que importa é que ele vai chegar no final do mês, inevitavelmente, e sendo cafona ou não, a gente tem que falar sim sobre boletos, a gente tem que discutir sim sobre boletos, e sobre melhorar a nossa relação com eles, olhar eles de frente, sem aquele medo, aquele pavor. Tem gente que nem olha a fatura durante o mês, espera chegar no final do mês, toma um susto e paga no susto mesmo. Então a gente tem que começar a ter uma relação um pouquinho mais íntima ali com os boletos, porque eles vão estar na nossa vida, a gente querendo ou não. Então, a proposta é bora se ajudar, e como eu falei, eu não venho de um background de economia, eu sou da comunicação, e a minha ideia é promover que as pessoas se ajudem, que as pessoas que têm especialidades em diferentes áreas se juntem, para que todo mundo possa ali, através da plataforma do Boletins e de outras plataformas que a gente tem no Brasil, se ajudar mutuamente a pagar os boletins sem enlouquecer. Agora a gente vai ali para a primeira etapa, que eu separei em 4 etapas ali do dinheiro. A primeira etapa seria entender o dinheiro, antes de mais nada, concentrar ele no mundo das ideias, mas realmente ter uma noção do seu próprio dinheiro. Então vocês sabem para onde que vai o dinheiro de vocês? Cada real, cada moedinha, vocês sabem para onde que está indo? Ou vocês sabem só que vocês ganham X e chega no final do mês vocês têm 0x, vocês gastaram tudo e é isso. Então, eu acho que o primeiro passo é entender para onde é que está indo o dinheiro. E aí eu gosto de fazer um exercício super simples, que é de separar em categorias o que a gente gasta, porque assim fica mais fácil, né, categorizando. E até porque eles têm abordagens diferentes cada tipo de gasto. Então eu tenho ali o primeiro, que são os gastos fixos, é aquela coisa que vem todo mês, vai chegar o boletim todo mês na nossa conta.
Então, gastos com casa, aluguel, condomínio, luz, água, gastos com transporte, a mensalidade da academia, a mensalidade da Netflix, todos esses gastos aí são fixos. E aí eu não gosto de separar em essenciais ou não essenciais, porque essencial depende de cada um e não necessariamente o que está no fixo é essencial. Às vezes eu assino 5 serviços de streaming, metade deles não é essencial, mas ele é um gasto fixo e eu preciso colocar ali aquela mensalidade. Aí eu tenho depois os gastos especiais, que são gastos mais pontuais, assim. Então, comprar um celular novo, comprei um tênis novo, alguma coisa assim. Eu tenho os gastos livres, que são gastos do dia a dia mesmo. Um lanchinho que eu vou, antes da pandemia ou depois da pandemia, as festas que eu vou ir. E eu gosto de reservar também uma categoria de investimentos para quem já investe, para quem coloca o dinheiro um pouco ali na renda fixa, ou em renda variável, ou no que seja, também ter essa categoria para marcar. E aí, depois de identificar, então, o que é cada tipo de gasto, é a hora de entender a estratégia do que eu vou fazer. Então, eu pego ali a fatura do último mês, dos últimos 3 meses, fatura e extrato ali, tudo que eu tive de despesa, coloco ali as categorias e aí eu começo a ver. Esse gasto aqui, que é um gasto livre, eu posso talvez cortar. Então eu vi que eu estava todo dia comprando um cafezinho e eu posso realmente cortar esse gasto, não vou mais comprar cafezinho, vou fazer em casa, levar na minha térmica e é isso. Também tem gastos que eu posso reduzir, então não necessariamente eu vou conseguir cortar, mas talvez eu possa reduzir. Então, eu vi que mês passado eu gastei muito com brusinha, comprei 5 peças de roupa, agora talvez eu vou me limitar a comprar só uma esse mês. E tem gastos, então, que eu não vou conseguir cortar nem reduzir, mas eu consigo economizar. Então, a conta de luz veio muito alta. Não posso cortar esse gasto da minha vida, eu não consigo reduzir a quantidade de, entre aspas, luzes que eu gasto, mas eu consigo economizar na conta de luz, lembrando de, enfim, desligar os aparelhos, de olhar ali na geladeira, eu estou no inverno. Eu não preciso que que a geladeira esteja na potência máxima, talvez, eu possa diminuir essas pequenas coisas que vão economizar ali na conta de luz. Então, algumas coisas para cortar. Muitos de vocês já sabem, né, os cartões de crédito digitais, a maioria não cobra mais anuidade, então, às vezes quem tem um cartão de crédito mais tradicional ainda está pagando anuidade, às vezes nem sabe que está pagando anuidade, só vem ali na fatura e a pessoa nem vê, então é legal a gente se atentar para isso, às vezes até no próprio banco tradicional, a gente consegue negociar para ter uma anuidade menor ou até zero, e também cortar alguns gastos ali de compras, ou às vezes até substituir mesmo, eu estou comprando uma marca ali no supermercado que eu posso comprar outra que é mais barato, e aí no final das contas isso já vai me economizar um dinheiro. Reduzir então, posso reduzir, eu vi que eu pedi tantas pizzas no mês passado, talvez eu possa me limitar a comprar só na sexta-feira, sexta-feira é o dia do delivery, só nas sextas eu vou pedir, no resto dos dias eu vou cozinhar em casa, serviços de streaming também, como eu falei. Talvez eu esteja assinando alguns que eu nem uso, que eu vejo um filme ali no mês que não precisava, então sempre repensar isso e olhar, talvez eu possa cortar esse daqui e ficar só com esse outro. Também não é ficar sem nada, né, mas é só realmente reduzir aquilo que a gente não está usando tanto ou não está usando nada às vezes. E economizar, como eu já falei, na conta de luz, na conta de água, que às vezes um pouquinho só, todo dia já vai fazer uma diferença significativa no final do mês. Então agora, entendido o dinheiro, entendido para onde que ele está indo e que estratégias que eu vou tomar ali a partir dos próximos meses, a segunda etapa é, então, organizar esse dinheiro, né? Colocar, eu separei em categorias, agora eu tenho que organizar o que eu vou fazer com os meus gastos. Então eu tenho uma tabelinha lá no Instagram do Boletinhos, que eu chamo de planilha virginiane, em que a gente coloca, ele não é uma tabela de acompanhamento diário dos gastos, ele é mais para ter uma noção mesmo de quanto que eu deveria separar mais ou menos por categoria, eu gosto de falar, frisar esse mais ou menos, porque a gente tem que sempre adaptar para a nossa realidade, sempre adaptar para a nossa vida e para os nossos gastos, ele é só para ter um norte mesmo, eu não gosto dessas regras muito engessadas, que cada pessoa sabe da sua realidade. Mas ali na tabela eu coloco ali o quanto que eu ganho no mês, e aí o resto ela já vai preencher automático, quanto que eu deveria separar mais ou menos em cada categoria. Então os gastos que eu tenho todo mês, que são aqueles que eu já falei, os gastos fixos, ali seria uma estimativa de 55%,
eu gosto de separar uns 5% ali que seja para a educação, porque senão às vezes a gente acaba não conseguindo comprar coisas de educação por às vezes achar que é uma prioridade menor, ou às vezes a gente acaba se enrolando também, gastando com essas coisas, tirando de outras coisas que a gente precisaria. Então é bom ter já fixo ali uma porcentagem só para educação, e educação aqui não é mensalidade da faculdade, nem nada, são cursos que eu vou fazer, palestras, livros que eu vou comprar, enfim, esses pequenos gastos, que são investimentos mesmo em educação. Ali depois os gastos especiais, como eu já falei, seriam 20%, os gastos livres, 10%, e aí em cima tem a aposentadoria. Eu chamo de aposentadoria mais para as pessoas entenderem, mas seria realmente os investimentos a longo prazo que eu vou fazer, que eu já vou guardando dinheiro todo mês, colocar ali pelo menos uns 10%, pelo menos não, né? Na média 10%, talvez eu possa colocar só menos que isso no momento, mas que eu já vou guardando um pouquinho de dinheiro todo mês, para o longo prazo mesmo. Então, gastos fixos, eu já falei, gastos com moradia, transporte, educação, 5% ali. Livros, palestras, também programas culturais, uma peça de teatro, alguma exposição, talvez. Então, ter também incorporada a cultura aí nesse gasto com educação, se eu não for colocar nos gastos livres ali, eu posso colocar aqui. Esses 20% de gastos especiais, comprei um celular novo, comprei um tênis, uma peça de roupa, uma viagem que eu fiz, e não precisa ser, né, obviamente, a viagem à vista, né, mas a parcela da viagem que eu vou colocar ali também, dentro dos 20%. Os investimentos, então, para aposentadoria, para reserva de emergência, e também para quem quiser se aventurar em ações ali, um dinheiro que eu vou colocar, mas sempre contendo. Nunca, jamais invistam metade, tudo que vocês ganham em ações. É só um valor menor, talvez 10% até seja muito, mas um dinheirinho ali para quem já quiser se aventurar em renda variável. E 10% então para gastos livres, então um lanchinho, um delivery, um jogo de videogame, algum presente, enfim, qualquer coisa aqui, justamente para a gente gastar sem culpa, sem se preocupar, gastei por impulso ou não. Esses 10% está reservado para isso, então eu não preciso me preocupar de estar tirando de outras coisas. É para eu gastar realmente, livremente, sem peso na consciência. Aí eu tenho uma outra parte ali da tabela, que eu chamo de custo 100, que na verdade é mais para a gente ter uma perspectiva de quanto que eu estou trabalhando, né, quantas horas eu estou trabalhando para ganhar R$ 100. Então eu olho alguma coisa ali na vitrine, no e-commerce e tal, custa R$ 100. Ai, barato. Mas quantas horas eu tive que trabalhar para ganhar esses R$ 100? Né? Porque as horas elas não voltam e é um esforço que eu tive para ganhar aquele dinheiro. Então coloca a gente um pouco em perspectiva. Então nessa simulação ali de um salário de R$ 1.000, eu preciso trabalhar 16 horas, ali quem trabalha 8 horas por dia, 2 dias úteis para ganhar R$ 100. Será que vale eu comprar essa coisa por R$ 100? E aí só eu vou saber dizer. Talvez valha, talvez não valha, mas é só para a gente refletir antes de comprar as coisas. E aí eu gosto de separar também orçamentos semanais. Então eu tenho ali os primeiros R$ 500 para gastos fixos, e aí eu separo, que não tem jeito, que eles são do mês inteiro, e aí eu separo o dinheiro por semanas, porque assim fica mais fácil da gente acompanhar. Talvez separar ali um dinheiro para o mês inteiro, talvez seja difícil da gente acompanhar, da gente conseguir controlar esse dinheiro, vai chegar na metade do mês, e aí o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Então, se eu separando por semana, eu já tenho uma perspectiva de que a primeira e a última semana do mês elas vão ser mais ou menos parecidas, porque eu separei o mesmo orçamento para elas. E outra dica também é de antecipar os gastos, aqui seriam os gastos anuais, então IPVA, IPTU, taxa de matrícula, qualquer coisa assim, o próprio imposto de renda, eu já antecipar esses gastos e diluir eles ao longo do ano, né, e já ir colocando ali num investimentinho ali todo mês a parcela do que seria, porque daí vai chegar no final do ano, no começo do ano que vem, e eu já vou ter esse dinheiro, ou boa parte desse dinheiro, e não vai pesar tanto no meu orçamento. Também é sempre importante a gente ter objetivos. A maioria das pessoas não vai conseguir guardar dinheiro, economizar dinheiro, sem objetivo claro, sem ter um porquê de estar economizando. Então, quando eu coloco ali alguma coisa, eu quero, daqui a 2 anos eu vou viajar para o exterior.
eu já sei meu prazo e eu já sei quanto que eu preciso, já pesquisei ali mais ou menos, eu já sei quanto que eu preciso de dinheiro. Então eu já vou economizando desde agora, e aí eu sei que toda vez que eu for comprar, pedir um delivery, eu penso, são R$ 50, digamos, que eu poderia estar colocando no meu objetivo, mas eu estou gastando agora por uma coisa que talvez eu nem queira tanto. Então a gente começa a colocar em perspectiva, já não são só números ali numa conta corrente, né? Aí a terceira etapa, então, a gente entendeu o dinheiro, a gente organizou esse dinheiro, e aí é uma etapa mais prática, que é de fato economizar esse dinheiro, porque para eu ter um dinheiro de reserva, para eu ter um dinheiro de investimento, eu preciso ter da onde sobrar esse dinheiro no final do mês. Então a gente precisa economizar nas pequenas coisas do dia a dia, quanto mais eu conseguir economizar, mais eu consigo guardar, melhor. Então eu separei aqui 5 categorias assim de gastos assim para que a gente possa economizar ali casa, roupa, comida, rolês e coisas, objetos que eu possa comprar. Então em casa eu fiz só um resuminho aqui de alguns aparelhos que a gente tem em casa elétricos e de quanto que eles gastam mais ou menos por hora. E aí vale a gente pesquisar os outros aparelhos que a gente tem em casa para entender. O ar-condicionado varia de marca para marca, varia de modelo para modelo, mas em média eles custam ali 96 centavos por hora. É, então, então imagina que se eu, quase R$ 1, se eu deixar ligado a noite inteira, digamos, eu vou gastar talvez 8, R$ 10 por dia só em ar-condicionado na minha conta de luz. O chuveiro ali custa 13,60 por hora. Então, se eu estou numa família de 4 pessoas, cada uma toma banho de 15 minutos, já foi ali 1 hora, 13,60. Micro-ondas, mais ou menos 1,12. O notebook, ele é o que menos gasta ali, só para a gente ter uma ideia, 7 centavos por hora ligado na tomada. O secador de cabelo já gasta ali a mesma coisa que o ar-condicionado, 96 centavos. E aí, como é que eu vejo quanto que o produto gasta, o meu produto específico, o meu modelo, a minha marca, gastam de luz? Tem ali sempre aquele selo do Inmetro. Primeiro olhar ali a classificação, então o A, né, a classificação A é o mais, que tem a melhor economia de energia, então é sempre o ideal procurar pelos aparelhos que tem categoria A. E embaixo dessa classificação, dessas setinhas ali, vem o consumo de energia em kWh por mês. E aí tem esse número ali, o número XYZ, é o quanto que o aparelho gasta por mês em kWh. E aí é só a gente ir pesquisar ali pela companhia de luz da nossa cidade, kWh mês, custo, companhia de luz X. E aí eu vou ver quanto que a companhia está cobrando atualmente pelo quilowatt-hora, e aí eu vou olhar, esse aparelho custa, ele gasta tantos kWh, e aí eu já posso calcular, então se eu usar ele tantas horas por mês, eu vou gastar tanto dinheiro. E aí essas coisas parecem meio o pai do Cris, assim, o Júlio, ficar contando cada centavo, mas claro, não é pra gente ficar cronometrando ali cada coisa que a gente está gastando, mas mais pra gente comparar mesmo na hora de comprar, por exemplo. Então eu vou comprar um ar-condicionado. Esse daqui está mais barato, mas se eu olhar ali quanto que ele gasta de luz, ele talvez gaste o dobro do outro. Então é só para a gente realmente comparar. E às vezes a gente olhar também uma coisa que a gente já tem em casa e ver, nossa, não sei porque está vindo tão cara a luz. Sim, porque esse aparelho aqui, ele tem 20 anos e ele não tem uma economia de energia tão eficiente. Também pesquisar por decorações baratas. Eu sei que, principalmente na pandemia, a gente ficando tanto tempo em casa, a gente começa a enjoar das coisas e aí começa a sair comprando coisas de decoração para casa e quadros e troca mobília, troca tudo. Então eu acho que é importante a gente pesquisar por opções baratas de decoração. Eu sempre gosto de mudar primeiro a iluminação dos ambientes, porque para mim mudando a iluminação já é 50% da decoração de uma sala, de um quarto, enfim. Às vezes o nosso quarto tá feio, mas é só porque tem um ponto de luz, aquela luz branca fraquinha, e que parece que tá tudo que não nada tem harmonia ali, mas só de eu colocar um abajur, de eu colocar algum pontinho de luz quentinho, alguma coisa assim, só de mudar ali o layout das luzes já faz uma baita diferença, e às vezes não preciso nem comprar mais nada além disso para decorar o meu ambiente. Também tem essa ideia, e existem algumas críticas para esse modelo, mas eu gosto de trazer aqui, que seria o armário cápsula, que é basicamente a gente pensar como que o nosso armário, como que as roupas, as peças individuais do nosso armário se conversam e como
tornar o armário mais, entre aspas, eficiente, como ter menos roupas, mas que elas vão atender todas as nossas necessidades. Então, em vez de ter um monte de roupa, e aí essa calça só vai bem com essa camisa e com esse casaco, eu tenho uma calça que vai bem com metade das camisetas que eu tenho, ou todas as camisetas que eu tenho, um casaco que vai com todas as camisetas, então tudo se combinando, eu posso ter muito menos peças de roupa. Então, pensar em roupas mais universais para o nosso estilo, sempre pensando para o nosso estilo pessoal, né? Daí não quer dizer, só vou ter roupa preta, só vou ter roupa branca. Não, é pensar no nosso estilo, nas coisas que a gente gosta e como que a gente pode ter menos peças de roupa, e pensando inclusive na sustentabilidade disso, de que a gente realmente não precisa de tanta roupa no nosso armário. Brechó também, eu sou super adepto do brechó, principalmente brechó de igreja, brechó de ONG, brechó de asilo. Tem um brechó de asilo aqui na minha cidade que as roupas custam R$ 1, às vezes 50 centavos, e são roupas boas, são roupas que passam numa triagem e que eles não vão colocar lá roupa rasgada, roupa manchada, eles colocam realmente o que tem de roupa boa, mas como eles recebem de doação, eles conseguem praticar esses preços bem menores e que o dinheiro vai todo revertido para o asilo, que é comunitário. Então, eu acho super interessante a gente procurar por brechós e, claro, pode ser esses brechós mais gourmet, pode, mas eu acho que é sempre mais interessante a gente apoiar esses brechós mais comunitários, brechós que praticam preços que não são iguais ao que a gente vai ver lá na loja de fast fashion. Tem também uma ideia que seria o swing das roupas. Então, antes da gente sair comprando roupas novas, por que a gente não propõe de juntar ali os amigos e trocar as roupas, levar as roupas que a gente não quer mais, que ainda estão boas, mas que a gente não se interessa, não usa mais, já faz um ano que está ali preso no armário, e trocar. Então, a gente dá uma roupa para um amigo, a gente pega outra no lugar, e aí todo mundo sai com roupas novas no seu guarda-roupa, sem precisar gastar nada. Aqui nas dicas de comida, a primeira coisa é aprender a cozinhar. Se a gente não sabe cozinhar, ou se a gente só sabe fritar um ovo, não sabe fazer mais nada, a gente fica refém de restaurante, de delivery, a gente fica refém de ir na casa dos pais no fim de semana para buscar feijão congelado. Então, eu acho que é essencial a gente aprender a cozinhar. Eu acho que a primeira etapa ali da vida adulta, antes mesmo de sair da casa dos pais, é já ir aprendendo a cozinhar, porque a gente economiza muito, muito dinheiro, não sei nem calcular quanto dinheiro que a gente acabou economizando no ano por cozinhar a nossa própria comida. Cafezinho também, em vez de sair comprando cafezinho, já falei antes disso, de fazer o próprio café, passar o próprio café, é até mais gostoso e muito mais barato. Levar marmita também, quem é marmiteiro já sabe quanto que economiza no final do mês de levar marmita para a faculdade, para o trabalho. E o quanto que se a gente não leva marmita, o quanto que custa caro comer fora de casa. Inclusive quem ganha VR ou VA também tem essa vantagem de poder trocar o vale refeição pelo vale alimentação e aí usar o vale alimentação no supermercado e comer ali nas refeições a marmita. Água também, a água, não sei se todo mundo sabe, mas a água nos restaurantes, eles são obrigados por lei, não sei se em todas as cidades, mas em boa parte das cidades do Brasil, eles são obrigados a fornecer água de graça, então a gente pode pedir ali uma água do filtro, com gelinho ou sem gelinho, sem precisar gastar com suco refrigerante, enfim. Aqui na parte de rolês, eu sou um super adepto de ir de bike para os lugares que a gente consegue ir de bike, então, além de ali falar do que a gente estava falando de saúde física, né, também saúde mental, e, claro, saúde financeira, do quanto que a gente economiza andando de bike. Um outro rolê seria explorar a cidade, então, não sei se vocês já experimentaram turistar na própria cidade, em vez de sempre, aquele negócio, nas minhas férias eu vou viajar, vou conhecer outra cidade, mas às vezes a gente nem conhece toda a nossa cidade, os pontos, não direi nem turístico, mas pontos que a gente realmente nunca explorou da nossa cidade, que a gente pode conhecer, que a gente pode aproveitar bastante e sem gastar nada ou quase nada. Rolê caseiro também, depois então da pandemia, juntar os amigos, um baralho, Netflix, uns comes e bebes, bem baratinhos, em vez de ter que todo final de semana tá saindo balada. Eu sei que tá todo mundo louco para depois ir em balada todo final de semana, mas a gente não pode perder o controle, né, o controle financeiro. Então eu dou sempre essa dica de rolezinho caseiro. Eu particularmente gosto muito, eu acho que dá para conversar, uma coisa que na balada a gente fica gritando e ninguém se entende nada.
Rolê cultural também, que tal então a gente enaltecer a cena teatral local, pagar-lhe o preço justo pela performance dos artistas, ir num museu, ir numa galeria, numa exposição, enfim, rolês culturais que muitas vezes são muito mais baratos do que um rolê no shopping, por exemplo. Vão sair do shopping também, porque rolê barato é rolê fora do shopping, longe do shopping. Para comprar coisas, a primeira coisa é pesquisar muito antes de comprar, não só sair clicando ali no anúncio do Instagram e já ir comprando. As lojas querem que tu faça isso, né? Que a gente vá comprando meio no impulso, então a gente cadastra já o cartão de crédito, já tudo automático, só clica um botão e está feita a compra, daqui a 5 dias está chegando na tua casa. Então acho que antes de sair comprando, a gente pesquisar muito, primeiro entender se a gente precisa daquela coisa, e se a gente realmente constatou que a gente precisa, pesquisar bastante em várias lojas. Acho que depois eu tenho aqui algumas plataformas que comparam, então, produtos. No próprio Google Compras eu consigo colocar ali para comparar, no Zoom, Buscapé, Bom de Faro, são alguns sites que comparam, então, os preços de produtos que eu estou procurando. Não esqueci do frete também, às vezes a gente vai comprar um negócio, ele é mais barato numa loja do que na outra, mas o frete torna ele bem mais caro, então a gente não pode esquecer desse fator aí. Cupons também, buscar cupons de desconto, às vezes a gente está comprando, sendo que tem cupom de desconto para aquele produto, mas a gente nem sabe. Então, sempre dá uma olhada ali, tem algumas plataformas também, Melios, Cupomania, Promobit, Pelando, que separam cupons e promoções e criam alertas também para a gente saber quando que as coisas estão mais baratas. A quarta etapa aqui, então a gente já colocou na prática ali, começou a economizar o dinheiro, e aí o que eu faço com esse dinheiro que sobrou? Então a quarta etapa é investir o dinheiro. O dinheiro não pode ficar parado embaixo do colchão, ou parado ali numa conta corrente que não rende nada. Ele tem que, no mínimo, acompanhar ali a inflação para que ele não desvalorize, né? Então, que a gente estava falando lá da hiperinflação, a gente tem que colocar num lugar que ele não vá perder o valor no médio, longo prazo, às vezes até em curto prazo. Então, para investir, não sei se todo mundo já tem algum tipo de contato com investimento, mas o primeiro passo é criar uma conta numa corretora de investimentos. Muitas corretoras hoje também são bancos digitais, então às vezes só de eu ter uma conta num banco digital eu já automaticamente tenho uma conta na corretora desse banco, mas o primeiro passo é esse, é ter uma conta em alguma corretora de investimentos, porque eu não consigo ir lá e investir, digamos, entrar sozinho, sem ter esse intermediário. O segundo passo é transferir o dinheiro para a corretora, então o dinheiro que está na corretora como uma conta corrente mesmo, que eu vou transferir ali, fazer obviamente um Pix para não pagar nada, para colocar esse dinheiro na corretora. E aí com esse dinheiro lá, eu já posso escolher os investimentos e comprar, né, enfim, os investimentos que eu quero. Então aqui eu tenho 6 investimentos, os mais básicos, assim, que eu encontro. Abrir minha conta na corretora, provavelmente vai ter esses 6 e talvez mais alguns, mas esses 6 são os mais comuns da gente encontrar nos sites das corretoras, nas contas que a gente cria. Então, o Tesouro, hoje ele é o investimento mais seguro do mercado, então o que era poupança lá para os nossos pais, nossos avós, hoje é o tesouro Direto, que ele é um investimento nos cofres públicos, e aí eu não vou entrar nos detalhes do que é, o Tesouro Direto, como é que ele funciona, mas o que a gente precisa saber para investir é que ele é um investimento de renda fixa. Então ele tem duas modalidades, que é o pré-fixado ou o pós-fixado. O pré-fixado ele já fala ali, antes de eu comprar, antes de eu investir, ele já fala quantos por cento o meu dinheiro vai render todo mês que o meu dinheiro estiver ali investido. E o prazo também desse investimento. Então eu já sei a porcentagem do meu rendimento já de antemão. Ou tem o pós-fixado, que ele vai render indexado em algum índice da economia. Então ele pode estar indexado ao IPCA, pode estar indexado a Selic. Ele vai render de acordo com que esses valores esses índices forem variando no mercado. Então, qual é a vantagem? Por que escolher um ou outro? Talvez o pré-fixado eu consiga um investimento ali que renda, sei lá, 6% ao ano. Eu sei que eu vou ganhar 6%, mas vai que a Selic comece a render mais de 6%. Eu estou deixando de ganhar. Mas se a Selic baixar e aí passar a render, sei lá, 4% ao ano, talvez o pré-fixado tenha sido uma boa ideia. Então,
entre aspas, um pouquinho mais arriscado, o pós-fixado, mas os dois são rendimentos de renda, investimento de renda fixa, e os dois eu sempre vou ganhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos todos os meses. Tem também o CDB, que ele é bem parecido com o Tesouro, mas ele já é do setor privado, então, e o Tesouro é dos cofres públicos. Geralmente ele é indexado ao CDI, que também é um outro índice da economia, e, portanto, ele pode ser prefixado, ter esse valor ali definido da porcentagem, ou pós-fixado em algum índice, geralmente no CDI. E é interessante que ele é coberto pelo FGC, então, até 250 mil, se o banco falir, eles vão cobrir esse valor do meu investimento. Então, ele tem essa segurança também, para concorrer mesmo com o Tesouro Direto, que já é um investimento super seguro. Eu tenho os LCs, que seria o LCI e LCA. O LCI é no setor imobiliário, o LCA no setor do agronegócio. E eles geralmente eles são indicados para médio e longo prazo, que eu vou colocar o dinheiro, vou colocando ali todo mês, para ter um dinheiro mais a longo prazo mesmo. O interessante dele é que ele é isento de imposto de renda, né, então esse é o diferencial dele para os outros, e também ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Tem os fundos de investimento, que são bem interessantes, porque às vezes eu quero investir em mais de alguma coisa, né, diversificar os meus investimentos, mas eu não quero estar controlando e decidindo onde que eu vou investir cada coisa, talvez eu vá me embananar ali, vou investir num negócio que não deu certo, e aí, enfim, eu não vou, o dinheiro vai ficar preso até eu recuperar ele. Então, é basicamente uma carteira de investimentos em que várias pessoas investem e um gestor desse fundo, ele vai decidir onde que ele vai aplicar esse dinheiro. E aí eles são classificados ali nos riscos, né? Tem o baixo, o médio e o alto. O baixo eu já sei que ele vai investir só em renda fixa, por exemplo. Desculpa. Aí tem o médio, que vai, às vezes, ter um híbrido, e no alto, a maior parte do dinheiro ele vai investir em ações. E aí eu assumo esse risco. Mas essa pessoa aí, que é especialista, vai então decidir onde que ele coloca, de onde que ele coloca, de onde ele tira o dinheiro dos investidores desse fundo. E aí, claro, eles ganham em cima de uma taxa, né? A gente paga uma taxa em cima do lucro para essa gestão mesmo do investimento. E eu tenho ali também o fundo de investimento imobiliário, que é como se eu tivesse uma renda de aluguel. Então eu compro ali, digamos assim, tijolos de um prédio, e aí eu vou ganhando uma parcela do que esse prédio ganha de aluguel. Então também é interessante para ter uma renda ali todo mês e que também possa comprar ou vender essas ações. E aí a gente entra então em ações, e aí ações, não vou entrar no mérito de ações, para investir em ações tem que estudar muito o mercado, existem milhares, digamos, de estratégias diferentes para investir em ações, tem gente que é só focado em day trade, que compra e vende todo dia ali em questão de minutos, compra e vende ações, tem gente que compra para vender daqui a 30 anos, enfim, tem milhões de estratégias diferentes, e aí realmente tem que estudar muito antes de sair entrando em ações. Mas só para a gente ter ali as duas principais formas de renda com as ações dos dividendos. Então, como eu sou acionista, sou em parte dono de uma empresa, eu vou ganhar um pouco do lucro dessa empresa, uma parte desse lucro, que são os dividendos. E também tem o trade, que é eu comprar num valor e vender quando ele estiver custando mais caro, e aí eu vou ter esse lucro. E tem os COIs, que são, na verdade, coisas que abrem em períodos específicos, assim, na corretora. Ele é uma coisa mais especial mesmo. E aí o legal do COI é que ele tem um limite de perda, então, dependendo do COI, ele vai dizer, se o que lucrar, eu vou te pagar. A corretora vai falar, eu vou te pagar o que lucrar. Se não lucrar nada, se as ações do que eu vou investir caírem, eu te devolvo exatamente o mesmo dinheiro que tu investiu, numa data pré-definida. Então, talvez seja interessante ter um dinheiro ali parado, eu não consigo pegar mais ele, no momento que eu invisto, ele vai ficar preso ali até a data limite, mas eu sei que no final das contas, no pior dos cenários, eles vão só devolver exatamente o mesmo valor, claro, sem correção, mas o valor que eu investi lá atrás. E a tarefa que eu deixo, então, é estudar muito todas essas etapas aí que eu falei para vocês, e buscar mesmo uma saúde financeira, uma tranquilidade financeira para a vida de cada um.
E é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Alan, muito obrigado por tudo que você falou. Cara, eu acho de extrema importância esse conteúdo que você faz, porque eu, como um jovem que já passou pela boca do Serasa, sabe como é difícil, sabe? Tipo, que a gente acaba tendo nosso primeiro emprego e aí fica super empolgado, e aí esse conteúdo que é super acessível, que é super com a linguagem super simples, nos ajuda pra caramba. E muito obrigado, de verdade. Eu queria até já começar a fazer uma pergunta para você, que como você trabalha com essa área, eu queria saber, tipo, se você tem outras dicas de com YouTubes ou até Instagrams que falam mais sobre finanças, porque hoje eu tenho uma saúde financeira que eu considero ok, mas eu, tipo, quero aprender mais e estudar mais. E eu queria saber se você tem essas dicas. Puxando de cabeça aqui, tem a minha amiga que eu acho que ela é já uma estrela assim das finanças mais pé no chão, que é a Nath Finanças. Tem também o Graninhas no Instagram. Lembrando agora, tem também o arroba Grana Preta, se eu não me engano, esse é o arroba. Não vou lembrar agora de cabeça, mas esses três assim são os que eu mais indico assim, geralmente quando me perguntam. E também eu gosto de sempre interseccionar com, fora só de quem fala de finanças, mas quem fala de um lifestyle mais sobre consumo consciente. Eu gosto muito da Nathalie Neri, da Afros e Afins, no YouTube. Ela está falando de brechó, de consumo consciente, enfim, então eu acho super interessante. Eu também tenho outra pergunta. É que, assim, além da organização e sobre até investimento, eu queria saber, assim, na sua opinião, qual é a melhor maneira de eu fazer uma reserva de emergência? Em qual lugar eu devo investir, assim, o que, pela sua experiência, qual seria o melhor para ter, tipo, porque aquela reserva de emergência que a gente sempre tem, né? Para não deixar ela parada ali, para sempre estar movimentando, assim, né? Primeiro que tem que ser em renda fixa, porque às vezes eu vou comprar uma ação e aí só daqui a um ano ela vai voltar a me dar lucro, então, enfim, tem que ser num investimento de renda fixa. E é importante sempre olhar ali na hora do investimento qual é a liquidez dele. Então, em quanto tempo eu consigo sacar o dinheiro quando eu quiser. E aí, geralmente, ele vai estar ali D mais 1, D mais 10, D mais 30, que é o tempo que leva um dia mais tantos para o dinheiro cair na minha conta. Então, às vezes eu vou ter um investimento que ele é super sólido, que ele é super estável, mas eu tenho uma liquidez de 30 dias. Então, quando eu falo lá, ó, quero sacar, ele só vai entrar na minha conta daqui a 30 dias. E aí não me adianta, se é uma emergência, não tem como esperar 30 dias. Então, olhar a liquidez, quanto menor, melhor. Então, de preferência, uma coisa que eu posso sacar na hora que eu quiser, no mesmo dia ali que eu precisar. E também, principalmente, que ele pelo menos se equipare ali à inflação para que meu dinheiro não desvalorize, para que eu possa deixar ele tranquilamente lá sem que ele vai desvalorizar. Muito obrigada. Vai ter uma galerinha que vai estar abrindo o microfone para fazer algumas perguntas, tá bom? Uhum. Vamos lá. Pode perguntar, Ítalo. Elan, boa noite. Estava acompanhando a sua palestra, gostei bastante, principalmente da parte que você falou, questão de investimento, né? Uma coisa que eu tenho interesse em saber, porque, tipo, deixa o dinheiro guardado, mas não está dando retorno. E agora que você falou de liquidez, eu queria perguntar uma coisa. No Nubank, tem aquela opção que você consegue guardar o dinheiro e só sacar depois de um tempo. Nesse caso, tipo, qual que é a melhor opção? Tipo, guardar o dinheiro para poder sacar o quanto antes ou deixar rendendo ali até 2023, igual tem as opções lá? Então, o Nubank ele tem essa facilidade de que está tudo ali, mas particularmente eu indicaria para esse dinheiro de longo prazo, esse dinheiro de médio prazo,
ir realmente para uma corretora onde eu vou poder escolher entre vários ali, dezenas de opções, comparar elas, porque o Nubank eu vou ir no que eles querem que eu invista. Então, ali o dinheiro que está rendendo na conta corrente é legal, porque eu estou usando e ao mesmo tempo ele está rendendo, mas esse dinheiro que eu vou aguardar para só resgatar daqui a alguns anos, é legal eu tirar esse dinheiro ali da conta corrente e colocar realmente numa corretora em que eu vou comparar e escolher os melhores investimentos. Acho que eles não vão necessariamente trazer a melhor opção, a opção ideal para cada pessoa, sabe? Entendi. Obrigado, viu? Cristal, pode falar, tá, amiga? Oi, Alan, muito obrigada por tudo que você falou. Eu também fiquei, assim, tava precisando muito dessas informações, porque eu guardo um dinheiro há algum tempo já na Nubank, nesse sistema aí. Antigamente só tinha aquele de saque a qualquer momento, né? Que você colocava lá, era 100% e tal. Aí eles abriram esse CDI, aí tem 102, 106, aí por assim vai. Só que eu realmente fico pensando, né? Até que ponto isso tá me beneficiando o máximo que pode, né? E aí eu queria saber se você tem alguma corretora que você indica, assim, para pôr esse dinheiro, assim. Porque eu sei que tem um monte, diversas opções. Eu acompanho o canal da Nath também, mas eu nunca tive, assim, falar assim, vou fazer nessa, tenho certeza. Porque cada um fala de um, a gente sempre fica na dúvida, né? Sim. É que é difícil indicar corretora, porque é que nem banco. Qual o melhor banco? Talvez o que eu uso talvez não vai ser melhor para ti, mas eu vou falar do que eu uso, e aí tu pode dar uma pesquisada. Eu invisto tudo que eu tenho ali de corretora é na Modal Mais. Acho que agora é só Modal, eles tiraram mais. Mas enfim, na Modal, porque para mim o melhor da Modal é que ele é mais. Como é que eu vou. Como se fosse quem gosta de usar Linux, que eu consigo personalizar tudo, mas ele não é tão intuitivo. Então, quem quer ali que o robozinho, o algoritmo indique os melhores investimentos, não é ali que a gente vai. Talvez a gente vá para Warren, que tem um robozinho que vai indicar os investimentos, mas eu gosto de realmente que ele me dê ali uma lista de opções, um listão de Excel mesmo, digamos, e que eu vá comparar e escolher o melhor para mim, e eles não vão se meter. Mas enfim, realmente varia de pessoa para pessoa qual é o perfil de investidor. Eu gosto de usar a Modal e eles têm várias opções de investimentos, então eu consigo comparar várias opções que às vezes em outras corretoras talvez tenha menos, e que eu não vou comparar tantas. Mas o ideal é realmente pesquisar e olhar quais as características de cada um, qual a liberdade que ele deixa de investir, o quão automático ela é, enfim. Legal, vou dar uma olhada. E sobre a questão de ser isento na Receita Federal, né, que a gente tem que fazer o imposto de renda e tudo, eu recebi um relatório, né, do Nubank, e eu nunca tinha ouvido falar de nada disso até esse momento. Aí eu fiquei meio na dúvida de o que fazer. Você acha que para quem está começando agora, que realmente não tem uma renda alta, vale a pena usar um investimento que não traga, que seja isento? Que seja ou que não seja isento? Eu acho que não seja, né? Porque essa é uma coisa que, no momento que tu começa a investir, tu já passa a ser obrigado a declarar imposto de renda, dependendo do tipo de investimento, tu já pode passar a ser obrigado a declarar mesmo não tendo ali os 28 mil e poucos, que é o piso para começar a declarar o imposto de renda. Então tem que ver se ele vai compensar, se ele não vai colocar na ponta do lápis, vai variar de cada investimento. Então, provavelmente, se tu não tem que pagar, se não é obrigada a declarar imposto de renda, talvez o ideal seja realmente investir em alguma coisa que seja isenta, para não ter que pagar só por causa disso, ter que declarar e pagar o imposto de renda, sabe? Entendi, obrigada, viu? Alan, parabéns, sua fala foi assim impecável. Eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo aqui. Foi muito, muito boa mesmo. E eu tinha uma pergunta, né? Que como agora muita gente começa a receber o primeiro salário de estágio, essas coisas, e quer investir, quer aplicar no lugar, você acha que como e por onde começar a estudar sobre as finanças? Eu comecei na internet mesmo, enfim, porque era uma coisa realmente, não vou dizer um hobby, mas era uma coisa que não era da minha área de estudo. Mas e aí realmente eu acho que a internet é um lugar válido para começar a estudar, e claro, sempre
tendo um pé atrás, assim, sobre quem está falando sobre aquilo, se a pessoa está se vendendo como um guru que vai salvar a vida financeira da pessoa, se tem aquele negócio de coach quântico, aquelas coisas que, enfim, a pessoa vai prometer mundos e fundos e se a gente não conseguir é porque a gente foi preguiçoso, porque a gente que foi incompetente. Então, acho que a gente tem que sempre prestar atenção em quem está falando as coisas, olhar a fonte de onde está vindo aquelas informações que as pessoas estão trazendo. Então, como eu falei, eu não sou da área da economia, então eu pego de lugares e sempre trago, então, a fonte, descrevo a fonte de quem está trazendo aquela informação e que eu estou simplesmente traduzindo a maior parte para o meu público. Então, eu acho que procurar por boas fontes e no YouTube, no Instagram, no Twitter, acho que em vários lugares, principalmente essas dicas mais práticas mesmo, de como se organizar, como montar um orçamento, eu acho que a gente pode realmente se inspirar em várias pessoas, e essa parte mais de investimentos, aí procurar realmente quem entende mais. Eu não dou dicas de investimentos no boletins, quem sou eu para dar essas dicas, mas eu sempre procuro, então, quem realmente trabalha com isso e quem tem uma especialidade nisso, porque já é uma coisa muito mais técnica, né? Nossa, muito bom, obrigado. E como que todo mundo falou várias vezes, né, sobre outras pessoas e tem colegas seus conhecidos, né, o próprio podcast que você participou junto com a Nath, né, eu acho muito bom, recomendo para o pessoal. E eu ia fazer uma outra pergunta, que é qual a sua relação com o público hoje, né? Dos seus 92,9 mil seguidores, né, no seu Instagram, qual a faixa etária deles e se você sente que tem um impacto nos jovens de uma idade mais baixa, como a gente, por exemplo, de 18 a 22 anos, alguma coisa assim. A maior parte do público, eu acho que metade é millennial, assim, e a outra grande parte, assim, logo depois vem a geração Z. Então, o grosso do público é de 18 a 35 anos, e aí tem um pouquinho ali, uns 8%, que são os outros. As outras idades, talvez adolescentes e pessoas mais velhas. Mas então é basicamente esse público, e que realmente é um público que está entrando ou já está na vida adulta, mas ainda está ali querendo descobrir como que vai lidar com todas essas questões financeiras, e eu realmente fico, para mim o prêmio, assim, do meu trabalho é ver quando as pessoas me falam que mudaram hábitos financeiros, conseguiram sair das dívidas, que conseguiram começar a investir, que conseguiram organizar ali o dinheiro e não ficar desesperado todo final de mês. Então, eu acho bem legal quando as pessoas realmente colocam na prática, as pessoas realmente mudam, às vezes pouquinho só, ou muito a vida delas, pelas coisas que elas pelas conversas, né, que a gente gera ali no Boletinhos. Oi, Alan. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Acho que todo mundo conseguiu aprender um pouquinho. A minha pergunta, ela foge um pouco desses termos mais técnicos. Pensando assim, em várias conversas que eu já tive com algumas pessoas ao longo dos anos, uma principal barreira ali para esse pessoal fazer o controle de gasto certinho, bem especificado ali, para poder diminuir o gasto no fim do mês, seria essa pouca praticidade de ter que inserir ali numa planilha de repente, ter que ficar ligando o computador, colocando ali. Então, eu queria saber dentro disso, que sugestão você daria para esse pessoal que não acha muito prático? Tem o pessoal do Excel e tem o pessoal que odeia o Excel. Eu gosto muito do aplicativo Guia Bolso, porque ele vai integrar direto com as nossas contas do banco, e ele tem um sistema de segurança, porque ele não vai pegar a conta a senha de transação, ele vai só realmente pegar os valores ali que estão na conta corrente, e as transações que a gente faz mesmo. São essas informações mais básicas, e aí eu não preciso cadastrar ali tudo que eu gastei, ele mesmo já vai pegar automaticamente no aplicativo ali, e vai separar em categorias, e aí eu posso criar categorias também, e aí ele vai me dar um relatório, né, que a momento que eu entrar no aplicativo, ele vai mostrar, esse mês a situação financeira está assim. Então esse daí é para realmente quem não quer
cadastrar nada do que gasta, simplesmente, a não ser se eu gasto, né, em dinheiro vivo, daí eu vou ter que cadastrar manualmente. Mas tudo que eu gasto ali da minha conta corrente, ou das minhas contas correntes, ele vai colocar sozinho, mas claro, eu tenho que acompanhar o aplicativo, não adianta só baixar e deixar ele ali esquecido. Quem gosta de fazer uma coisa um pouquinho mais manual, eu tenho um aplicativo e site, enfim, uma plataforma que é o Notion, que é de organização assim de vida, e aí eu gosto muito do Notion, eu coloco tudo ali, desde a área acadêmica, em que eu coloco todas as disciplinas que eu faço, todos os cursos, o calendário acadêmico, aí eu tenho lá uma área só de trabalho, uma área só de finanças, e que eu posso organizar toda a minha vida ali, e eu acho tão super prático. E tem gente que adora, que é mais vintage, assim, que gosta de uma coisa mais manual, que são os bullet journals, que daí eu vou deixando bonitinho, fazendo letterings e tal, e aí, só do negócio ser bonitinho, às vezes a pessoa que gosta disso vai se incentivar a colocar, porque senão ela abre ali e tá tudo vazio. Eu me propus a fazer um negócio aesthetic, e aí o negócio tá tudo em branco, então às vezes é uma maneira da pessoa se lembrar e criar o hábito de controlar, né? Obrigada, gostei bastante da dica do guia bolso, achei bem prático também. Pessoal, está aberto a perguntas ainda. Alguém tem mais alguma? Silêncio, então a resposta é não. Alan, a gente agradece eu por todo, em nome da comissão organizadora, né, da 16ª semana de administração. Eu agradeço sua presença, seu tempo, sabe, sua atenção com a gente. Desde quando o pessoal foi conversar com você até agora, foi assim, uma excelente palestra, as dicas foram excelentes. Só de ver a cara da Júlia agora pela essa última dica, tenho certeza que vai ser muito bem utilizado com o pessoal. E depois a gente entra em contato com você para pedir mais alguns arrobas para a gente passar melhor para o pessoal, para divulgar todo mundo e para divulgar mais seu trabalho, que é muito bom. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gostei do papo e vamos continuar conversando lá no boletim, vocês podem me chamar na DM, todo mundo aí. Vamos continuar esse papo que não tem fim, né? Cara, muito obrigada também. A área do financeiro do Closer está muito feliz por essas dicas. Acho que vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado de verdade. Assim, seu trabalho é excelente, é necessário, porque falar sobre saúde financeira no Brasil, onde a gente não tem isso na escola, principalmente eu que vim de escola pública, assim, a gente só aprende isso na faculdade. Quando vai para essa área, é necessário demais. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, pessoal. Então é isso. Auge, complementando, além dela ser muito tardia, ela é muito escassa, né? Isso só fica várias incógnitas e como vamos guiar isso, né? Sim, amigo. E é isso, gente. Obrigadão. Tchau, Muito tchau. obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Foi tudo.